Boa noite a todas e a todos. Eu sou Graziela Testa, eu sou professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Brasília. Esse é o professor Fernando Filgueiras, também é professor da nossa escola. Fernando? Olá, boa noite. Meu nome é Fernando Filgueiras, sou professor da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV. Hoje damos prosseguimento ao nosso ciclo de webinários sobre os impactos da Covid-19 em várias áreas de políticas públicas. Hoje, especificamente, temos mais dois corajosos aqui que vão falar de federalismo. Vladimir e Bruno, eu fico brincando que quem topa falar aqui no nosso webinário é corajoso, porque é tudo muito novo e está todo mundo trabalhando muito para conseguir juntar dados, enfim, lidar com perspectivas para a gente conseguir pensar de forma sistematizada. E a ideia é que esse ciclo de webinários ajude a construir políticas públicas e ajude os formuladores de políticas públicas a pensarem de forma baseada em evidências para poder tomar suas decisões. Então, a cara da nossa Escola de Políticas Públicas é justamente essa cara de dar bons subsídios para boas decisões, e a gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Vou apresentar vocês dois primeiro, depois passo a palavra. Só aquele disclaimer no início, que as opiniões e ideias expressas aqui não representam necessariamente a posição da Fundação Getúlio Vargas, elas são de responsabilidade dos expositores. Primeiro, queria apresentar o Vladimir Teres. Ele tem graduação em Economia pela Universidade Federal de Ceará, mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília. Ele realiza pesquisa sobre macroeconomia, especialmente nas áreas de crescimento econômico e política monetária. É professor na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, na ESP, onde já atuou como coordenador do programa de pós-graduação acadêmica e como vice-diretor da ESP. É bolsista de produtividade no CNPq, possui pós-doutorado em Economia pela Universidade de Harvard e é subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério de Economia. Vladimir. Muito obrigado, Graziela. Prazer estar participando do webinário aqui da GV de Brasília. Quando eu era vice-diretor da Escola de Economia de São Paulo, foi quando a gente surgiu a ideia de fundar a Escola de Brasília. Eu participei do início da Escola de Brasília, as primeiras reuniões do desenho do programa de graduação, que foi aprovado pelo MEC, do mestrado profissional da ESP, que é aplicado aí, e até de algumas primeiras contratações na época, né? Então eu me sinto um pouquinho assim, pai também da Escola de Brasília, e fico muito feliz vendo que está caminhando com muito sucesso. Muito obrigado pelo convite. Bom, então eu vou iniciar a apresentação, para não tomar... Vladimir, deixa eu só apresentar o Bruno antes também. Ok. Só dar um ok, vou falar assim informalmente, porque você é de casa, então, né? Já está aqui antes de mim, inclusive, então já é de casa. O Bruno Funchal tem graduação em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E ele é pós-doutor pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, pelo INPA. Atualmente é professor da FUCAP, não sei se ainda mas deve estar... nunca deixamos de ser professor, não é mesmo? Tem experiência na área de economia, com ênfase em finanças, direitos, economia e microeconomia aplicada, atuando principalmente em mercados de crédito, bancarrota, mercados incompletos, equilíbrio geral e alocação de ativos. E é diretor na Secretaria Especial de Fazenda no Ministério da Economia. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Graziela. Prazer, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Vladimir, é um prazer aí estar com você nessas apresentações, nesse debate. E eu espero que a gente consiga discutir bastante aí esses novos desafios. Estamos à disposição para debater e para responder as perguntas. Pode começar, Vladimir. Perfeito. Então, eu vou iniciar a apresentação, né? Deixa eu ver aqui para colocar a apresentação em tela cheia. Então, eu vou falar inicialmente dos impactos macroeconômicos do Covid
e das políticas econômicas que foram elaboradas e implementadas pelo Ministério da Economia. Então, eu vou começar com um breve resumo de teoria econômica para que todos possam entender a lógica por trás da elaboração da política econômica que foi desenhada e as implicações também sobre as projeções de crescimento econômico. Então, a teoria econômica, você pode dividir de duas formas de você ver uma crise econômica. Uma forma do Hamilton, esse paper de 89, que é uma mudança de estado de natureza. Quer dizer, você tem uma mudança, vai para um estado de natureza pior de forma permanente. Então, você tem consequências não só de curto prazo, mas consequências para a economia de médio e longo prazo. Você tem uma perda permanente de produto. E a outra forma de pensar é do Friedman, desse paper de 93, no Economic Inquiry, que é uma crise em V, digamos assim, um comportamento em V. Você cai, mas depois você vai fatalmente retornar à sua trajetória original pré-crise. Então, a forma como você entende a crise afeta bastante a forma como você vai elaborar política econômica para um momento de crise, como você vai entender a crise, certo? Quando a gente olha historicamente, olhando para a crise de 2008, por exemplo, dos Estados Unidos, em geral, você vê a previsão do American Council era de um retorno em V. Então, eles entendiam que era uma crise à la Friedman. Na época, o Greg Mankiw, de Harvard, disse que não, que ela era uma crise permanente, e ele foi muito criticado na época, inclusive pelo Paul Krugman, que disse que era em V e tudo mais. Então, a projeção do American Economic Council era essa primeira aqui, no ano seguinte eles adaptaram para essa, e essa linha em preto foi o que efetivamente aconteceu. Então, você nunca voltou para a mesma trajetória de crescimento de longo prazo que você tinha pré-crise da crise de 2008 na economia americana. Quando você olha para outras crises mundiais, você observa o mesmo comportamento. Você vê as crises no sudeste da Ásia, na década de 90, né, foram crises cambiais, crises de sudden stop, e você não teve um retorno também para trajetórias de longo prazo em nenhum dos casos, certo? Quando você olha para a crise da dívida na América Latina, na década de 80, os diversos países que passaram por crise da dívida não voltaram também para a trajetória pré-crise nos anos 80. Então, esse paper da Serra e Saxena, em 2008, na American Economic Review, ele avalia mais de 600 crises no mundo e mostra que o normal é você não ter retorno em V. O normal é você ter uma perda permanente de longo prazo quando você tem uma grande crise. Então, flutuações pequenas, você sempre volta para a sua tendência de longo prazo, mas grandes crises, o normal é você não voltar. E, em geral, uma crise de sudden stop, você tem uma perda permanente de 5,1% do PIB per capita, numa crise bancária, cerca de 12,7%, numa guerra civil de 14,4%. E a nossa pior crise foi a crise da última década, que estou chamando aqui de crise Dilma, que você teve uma perda até o momento de 16,8% em comparação com a trajetória que você tinha. Ou seja, foi pior do que uma guerra civil. Então, efetivamente, e é difícil a gente imaginar a gente conseguir voltar para aquela trajetória original. Então, efetivamente, foi uma perda permanente de renda para o médio e longo prazo. Então, o que torna uma crise permanente? Então, se os alunos estudaram o modelo de Solow, por exemplo, eles certamente vão identificar, no modelo mais simples que você tem de crescimento de longo prazo, vão identificar o que faz você mudar de steady state. Ou seja, o que faz você mudar a sua trajetória de longo prazo é se você mudar efetivamente sua taxa de poupança, ou a sua taxa de produtividade, ou se você tiver um pulo na oferta de trabalho, certo? Então, se você tiver uma dessas três coisas acontecendo, efetivamente você vai ter uma mudança de nível de steady state que você vai permanecer no longo prazo. Então, se uma crise for capaz de mudar um desses três, você pode ter efeito de longo prazo. Na crise atual, esses três aspectos eles estão sob risco. Então, na produtividade, se você tiver quebra de cadeias produtivas, isso pode implicar numa perda de produtividade, que pode ter consequências de longo prazo. Então, quanto mais empresas falirem, quanto mais
vai ser maior o risco de você ter essa perda de longo prazo. Segundo, taxa de poupança. Aqui eu vou falar não só sobre a taxa de poupança, mas o nível de poupança que é alocado ao investimento privado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando o governo fica muito endividado, o nível de dívida pública faz com que você absorva uma parcela da poupança da economia, que ao invés de ir para o investimento privado, vai servir para a rolagem de dívida. Então, embora a taxa de poupança agregada pode ser que não mude, a taxa de poupança que é alocada para o investimento privado muda se você for para um nível de dívida PIB mais alto. E, efetivamente, você tem um resultado muito robusto que níveis de dívida PIB mais alto implicam em crescimento menor. Né? Então, na realidade, um aumento da dívida pública, se for um aumento substancial, pode levar, sim, a economia para uma trajetória pior de crescimento de longo prazo e de dívida privada também. Então, uma empresa, quando ela aumenta o endividamento dela, ela tem uma redução do seu patrimônio líquido. Isso significa uma perda do seu colateral e, consequentemente, uma perda de capacidade de obter crédito. Então, é como se você tivesse uma capacidade de escoamento da poupança para investimento privado menor. Né? Então, isso tem um impacto também de longo prazo. Tem um paper famoso em macroeconomia, que é do Kiyotaki e Moore, que saiu no EIR, na década de 90, que mostra claramente isso. Choques temporários na economia têm impactos permanentes, ou pelo menos de médio prazo, por causa dessa fricção financeira que você tem. Tá? E terceiro canal pelo qual a crise pode ter impacto de longo prazo é no mercado de trabalho. Então, quando você destrói postos de trabalho em massa, então, quando muitas empresas vão à falência, efetivamente você destruiu postos de trabalho. Não só aumenta a taxa de desemprego, mas você destruiu postos de trabalho. Essa destruição de postos de trabalho em massa, ela tem uma certa esterese, digamos assim. Tem um paper que saiu ano passado no Journal of Political Economy que mostra que a crise de 2008, por exemplo, destruiu postos de trabalho e muitas pessoas, então, saíram do mercado de trabalho e não voltaram mais. Então, a pessoa sai do mercado de trabalho, fica um ano tentando voltar para o mercado de trabalho, 2 anos, não consegue. A tendência é que essa pessoa saia e nunca mais volte para o mercado de trabalho. Então, você pode até voltar para a mesma taxa de desemprego que você tinha pré-crise, mas não para a mesma taxa de emprego, não para o mesmo nível de emprego. Então, no modelo de solo, é como se tivesse tido um shift da oferta de trabalho para baixo. Então, nesses 3 canais podem afetar a economia de forma permanente e tendem a afetar de forma permanente. Então, a tendência é que a crise do Covid sobre a economia tem impactos permanentes sobre o longo prazo. Então, qual que é o objetivo, então, do Ministério da Economia? É desenhar as políticas econômicas para que esse impacto de médio e longo prazo seja o menor possível, certo? Seja o mínimo possível. Se a gente conseguir transformar essa crise, como eu mostrei antes, né, que é uma crise que tende a ser essa crise aqui, em L, transformar uma crise em V, ou pelo menos uma crise, vou dizer assim, um termo que eu li num artigo de jornal, tem uma crise em Nike, né, quer dizer, você não fica aqui embaixo, você volta, mesmo que não volte tudo, mas você volta para um patamar melhor de longo prazo, certo? A gente vai ter tido sucesso. Então, na verdade, você precisa evitar para isso a destruição em massa de empresas, a falência em massa de empresas e destruição em massa de postos de trabalho e de endividamento em massa das empresas e do setor público, certo? Então, na realidade, uma boa parte, ou todas as políticas econômicas, ou uma boa parte das políticas econômicas vai nessa direção, de proteger as empresas de falência, proteger empregos, postos de trabalho e proteger as empresas também de elevado endividamento, correto? Então, uma acho que das referências que é importante quando a gente pensa nisso é do Angus Deaton, que é ganhador de Prêmio Nobel de Economia, que diz o seguinte, ele disse numa entrevista algo que faz todo sentido, que é o seguinte, ele escreveu um livro, que é Death for Despair, o nome do livro, que é Morte por Desespero. Então, ele diz o seguinte, quando acontece uma crise econômica,
muitas pessoas efetivamente saem do mercado de trabalho, como eu expliquei antes, e essa pessoa, quando é demitida, o que acontece na prática? Essa pessoa ela vai ter uma série de consequências sobre a vida dela que são desesperadoras. Aumenta a probabilidade de divórcio dessa pessoa, aumenta a probabilidade dessa pessoa ir para alcoolismo, para abuso de drogas, aumenta muito a probabilidade de suicídio. Então, na verdade, você destrói vidas quando você destrói postos de trabalho e destrói empregos. Então, o Covid, no pior cenário, não é o Covid, embora seja já trágico demais, mas é que, além do Covid, você também vai ter uma consequência econômica tremenda, que vai levar muitas pessoas à morte por desespero, ou seja, você destruir muitas vidas de forma permanente, certo? Então, essa implicação é algo que nós devemos evitar. Então, quando nós evitamos a falência da economia, de empresas, destruição de postos de trabalho, nós estamos, na verdade, evitando esse outro tipo de morte indireta causada pelo Covid, que é através das implicações socioeconômicas. Então, o Ministério da Economia, então, ele foi nessas direções de proteger a saúde, proteger os vulneráveis e proteger a economia desses impactos de médio e longo prazo. Então, por exemplo, as medidas para proteção às empresas, ao emprego. Então, você teve aqui, por exemplo, o saque emergencial do FGTS, que começa agora em junho, vai até dezembro, são cerca de 37 bilhões estimados de saque. Isso significa, na verdade, que você está dando um potencial pós-paralisação da economia, né, pós-período de isolamento, um potencial de aumento de demanda, de injeção de demanda, que vai dar uma expectativa melhor para as empresas pós-isolamento. Então, essa perspectiva é importante para que elas tenham acesso a crédito, porque eles vão ter condição de pagar depois, e até para que elas tenham incentivo a não fecharem. Zerar a alíquota de IOF de crédito nesse momento é importante, porque a empresa vai precisar se endividar nesse momento. Ela vai ficar aí 3 meses ou mais sem ter nenhuma receita. Se ela não tem nenhuma receita e continua vindo conta de salário, continua vindo conta para pagar de imposto, de juros e de aluguel, por exemplo, ela vai precisar se endividar para conseguir arcar com essas contas e depois, com receitas futuras, pagar essa dívida. Então, o máximo que a gente puder reduzir o endividamento das empresas, melhor. Então, zerar a alíquota IOF é uma forma de se reduzir esse custo do endividamento. Crédito para pagamento de folha salarial, redução proporcional de jornada de salário com compensação, então você reduz o custo da empresa com salário, está tentando proteger esse posto de trabalho, adiamento da contribuição previdenciária e da PIS/COFINS, redução do sistema S, pagamento do sistema S, reduzindo então o custo de manter o empregado, suspensão dos pagamentos de financiamento do BNDES, suspensão de 3 meses do prazo para empresas que recolherem parte do Simples, né, das pequenas empresas, então está tendo uma redução do imposto cobrado às pequenas empresas, né, e uma ampla gama de medidas de expansão de liquidez do Banco Central. Aqui tem muito mais medidas, na verdade são dezenas de medidas, eu tentei fazer uma seleção das que são mais, um volume maior de recursos, né. Proteção aos vulneráveis, o saque emergencial do FGTS, de certa forma, é uma proteção também aos vulneráveis, que é um saque que quem tem até R$ 1.045 tem o seu salário mínimo, vai poder sacar tudo, certo? As famílias vão ficar também muito endividadas, esse saque vai ajudá-las a pagar essa dívida. O auxílio emergencial de R$ 600, cerca de 130 bilhões, talvez mais. Aumento de beneficiários da Bolsa Família, de forma permanente, e pagamento, por exemplo, de contas de luz da população de renda mais baixa. Aumento de gastos em saúde, também crédito liberado extraordinário para os ministérios da saúde, principalmente, e de outros que têm ligação direta com proteção à saúde, redução a zero do imposto de importação de produtos de combate ao novo coronavírus, e assistência a entes subnacionais, aqui muito mais a questão do federalismo, que eu vou passar para o Bruno falar daqui a pouco, né? Então, na verdade, o que você teve aqui o que você observa é o seguinte:
O Brasil, em primeiro lugar, em termos históricos, é o maior pacote da história do país de proteção, de reação a uma crise. Nunca o país teve um pacote tão grande de proteção frente a uma grande crise como está tendo agora. É o maior pacote de proteção ao emprego frente a uma crise já realizado. É o maior pacote de proteção aos vulneráveis frente a uma crise econômica já realizada. E, além disso, se você comparar com os outros países, que são pares deles, países emergentes, o Brasil é um dos que mais gastou em proporção do PIB. E quando você olha quem gastou mais que o Brasil, são países que estavam com uma razão de dívida PIB muito menor. Ou seja, nós entramos numa razão de dívida PIB, aqui, a razão de dívida PIB, que nós chegamos ao fim do ano passado, que era a maior razão de dívida PIB dos países emergentes. Então, nós já herdamos uma razão de dívida PIB altíssima de governos anteriores, ou seja, tínhamos um espaço fiscal limitadíssimo para fazer medidas, e ainda assim fizemos o maior pacote de medidas da história do país. E mesmo se você olhar, tirasse o Brasil, olhando só para essa nuvem aqui, você tem claramente uma relação negativa, ou seja, quem tem menos espaço fiscal, naturalmente, pode fazer menos. O Brasil é um outlier. Se você levar em consideração, então, a situação limitada fiscal que o Brasil se encontrava, o esforço do Brasil foi não só porque ele gastou mais do que os outros, mas que ele gastou mais que os outros, estando numa situação fiscal pior do que a de todos os outros. Então, o esforço do Brasil fiscal é muito grande com relação a outros países emergentes. Quando a gente fala de projeção de crescimento econômico, para terminar então a minha fala, para não tentar não passar do tempo, você tem o seguinte: você estava nessa trajetória aqui de crescimento, você está tendo essa queda, que a gente fez a projeção a partir de dados em tempo real em abril, com várias fontes de dados, e a partir daqui você tem vários cenários possíveis de retomada da economia. Você pode retomar, voltar para a trajetória original, seria um retorno em V, ou você pode ir para uma trajetória de longo prazo pior. Obviamente, a projeção de crescimento vai ser afetada não só pelo quanto está caindo agora, pelo isolamento, mas pelo quanto, para onde você vai depois. Quanto mais empresas falirem agora, pior também no longo prazo você vai. Quer dizer, quanto pior for agora, também tende a ser pior depois, certo? A trajetória que você vai de longo prazo depois. E o que isso significa? Isso significa, se você tivesse, por exemplo, um impacto de longo prazo de 0 e um retorno imediato, uma velocidade de retorno imediata para o longo prazo, né, você teria isso aqui, você iria, mesmo tendo um retorno em V, você teria um crescimento nesse ano de 2020 já de menos 0,9, mas em 2021 um crescimento de 5,7. Então, quanto melhor o steady state para onde você vai, maior seria o crescimento do ano que vem. E, obviamente, quanto pior o impacto no longo prazo, menor o crescimento do ano que vem e também o desse ano, claramente. Então, efetivamente, é esse tipo de cenário de projeção de crescimento como tem mudado. No caso do Brasil, a gente, considerando que o isolamento iria até o final de maio, fizemos uma projeção de crescimento de redução no ano de 2020 de menos 4,7 e no ano de 2021 de mais 3,2. Okay? Então, de forma que mesmo se você tendo crescimento de 3,2 ano que vem, um crescimento positivo, um bom crescimento, mas dado o tamanho da queda em 2020, você vai retornar para o nível de PIB que você tinha pré-coronavírus apenas em 2022. Quer dizer, o crescimento agregado dos 2 anos, desse ano e do próximo, na nossa projeção, está negativo. Você volta para o nível pré-corona apenas em 2022. E aí você tem uma ideia do grau de severidade do coronavírus e pode ser melhor, porque as políticas econômicas adotadas estão muito melhor do que em outras crises, mas pode ser pior, porque nunca você teve uma crise que impôs um grau de isolamento como nós estamos tendo agora. Então, por exemplo, na gripe espanhola foi uma gripe que matou muito mais pessoas, quer dizer, em termos médicos foi muito pior. Mas, ao mesmo tempo, ela teve um grau de isolamento muito menor. Então, ela pode ter tido um impacto no crescimento muito pior,
foi um impacto no crescimento de longo prazo estimado da gripe espanhola de 6%, em média, dos países, mas, por outro lado, teve um isolamento menor. Então, fica difícil você usar como parâmetro outras crises epidemiológicas que você teve no passado para a atual. Mas o ponto é que essa crise pode ter um impacto muito pior, porque efetivamente está impondo uma paralisação da economia muito maior, e, ao mesmo tempo, pode ter um resultado um pouco menos ruim do que outras crises, porque a política econômica, dessa vez, está sendo muito melhor. E aí eu falo não só em casos do Brasil, que efetivamente está sendo muito melhor, você vê os números, mas também no mundo inteiro. Parece que, de uma forma geral, se você compara a época de 2008, que viveu naquela época, e hoje, você vê que os economistas hoje têm uma visão completamente diferente do que tinham em 2008. Reagiram muito mais rapidamente, fizeram prescrições muito mais adequadas, e os países reagiram rapidamente e agiram rapidamente nos combates aos impactos econômicos do coronavírus. Qual que é a nossa grande dificuldade, digamos assim? É o grande calcanhar de Aquiles de todos esses pontos que eu falei, que de todos os canais que eu mencionei aqui, que poderiam afetar o crescimento de longo prazo, nós estamos endereçando todos, menos um, que é o endividamento público. Então, a dívida PIB está aumentando bastante, porque a gente está gastando muito para combater o Covid, a arrecadação está caindo muito e o PIB está caindo. Então, efetivamente, a razão da dívida PIB deve aumentar muito graças ao coronavírus, certo? Então, quer dizer, todos os outros canais a gente está bloqueando, menos a razão da dívida PIB. O que isso implica? Isso implica numa armadilha que a gente tem que prestar atenção, que é justamente a armadilha do grau de endividamento. Então, nesse período pós-crise, será um período necessariamente cuja política econômica tem que ser voltada para essa direção, de reduzir e controlar o máximo possível a dívida PIB. A nosso favor, acho que é importante destacar que também as medidas foram desenhadas para que a trajetória de gastos não aumente permanentemente. Então, você está tendo um aumento de gastos substancial esse ano no combate à crise, mas, a partir do ano que vem, esses gastos não mais existirão. Então, você está dando um pulo na dívida PIB, mas a trajetória de gastos, não, mantendo sob controle dentro do teto de gastos, que passa a ser, já era essencial, passa a ser ainda mais essencial e urgente, e outras medidas de controle de gastos para ter uma trajetória de dívida PIB melhor, passam a ser ainda mais necessários também, para que você mitigue também esse efeito da dívida PIB sobre o crescimento. É isso, então, a minha parte. Agradeço bastante a atenção e paciência de todos. Muito obrigada, Vladimir. Alguns já mandaram questões, quem quiser pode mandar questões aqui pelo setor de perguntas e respostas embaixo, que Q&A, e, por favor, coloque o nome e, quando for o caso, a instituição entre parênteses, que após a fala do Bruno, os palestrantes vão responder às questões de vocês. Bruno. Bom, obrigado. Vou compartilhar agora aqui a minha apresentação. No fundo, acaba sendo uma complementação do que o Vladimir estava escrevendo. Vou pegar alguns insumos da fala dele. E, assim, acho que de todo o desenho, todas as políticas que foram desenhadas no enfrentamento, né, a esse problema que a gente tem, que é um problema econômico e de saúde pública, acho que o Ministério ele procurou fazer ações voltadas a diversas áreas que são as essenciais para ter essa sustentabilidade e uma retomada acelerada. Então, basicamente, voltados para os mais vulneráveis, né, ou seja, a parte de assistência e de saúde, a parte de emprego e a parte de empresa, certo? E aí, para cada um desses objetivos, a gente destrincha uma série de ações, né, para poder conseguir endereçar o objetivo que a gente olha como sendo o mais relevante, sempre pensando no ponto final que o Vladimir disse, que a gente já é um país que é muito endividado e a gente tem que ter muito, muito cuidado com o uso do recurso público, porque é uma conta que vai ficar aí para ser paga. Tá? Então, a gente fica olhando para as políticas, mas a gente também olha para essa trajetória do endividamento com muito cuidado. Tá? Então, e quando a gente fala desse pacote, mais vulneráveis, emprego, empresas, quando a gente
fala do federalismo, ali entra como um dos veículos para o atendimento dos mais vulneráveis, porque, no fundo, quem está na ponta atendendo as pessoas, a saúde, né, das pessoas, são os prefeitos e os governadores. Então, a gente precisa do bom funcionamento na ponta, né, dos hospitais de alta complexidade, que são geridos pelos governos estaduais, ou aqueles atendimentos mais imediatos que são geridos pelas prefeituras. Só que a gente tem que ter a noção que hoje a situação fiscal dos entes subnacionais é muito complexa, é muito difícil. Então, uma boa parte dos entes subnacionais já vem com problemas fiscais. Tá? Então, o pacote que a gente desenhou, né, para lidar com esse problema é um pacote que vem sendo discutido há algum tempo. E aí eu estruturei a apresentação mais ou menos nessa forma, ver como está a situação dos subnacionais, como é que foi modelado o pacote e o que já foi feito até então e os resultados. Tá? Então, vou falar rapidamente desse contexto dos subnacionais, como é que a crise atinge os subnacionais, as medidas de suporte, contrapartidas e uma semente de melhora institucional em relação à parte fiscal dos entes subnacionais e depois uma conclusão. Tá, então, assim, esse slide, esses próximos 3, 4 slides, eles tentam resumir um pouco da situação fiscal pré-pandemia. Tá? Então, a gente sabe que muito dos problemas que a gente vê hoje, né, na gestão pública é resultado de mais gestões passadas. Então, uma das pautas do governo era justamente essa questão federativa. Então até que a gente tinha 3 PECs no Senado, uma PEC emergencial que tratava de ações, de instrumentos para dar gestão fiscal para os estados e para a União, a PEC dos fundos, que traz flexibilidade para a questão orçamentária, e a PEC do Pacto Federativo, que olha um tripé de governança fiscal, federativa, instrumentos de controle de despesa e flexibilidade orçamentária e distribuição de receita, para trazer essa capilaridade do uso dos recursos públicos. Então, assim, nós já estávamos pensando nesse cenário. E aí, quando a gente olha a realidade, né, ou seja, a gente olha a situação fiscal dos estados, e se a gente, por exemplo, esse aqui é um gráfico que diz o seguinte: nas nossas propostas de ajuda para trazer instrumentos de gestão pelo lado da despesa, hoje os estados, os gestores, né, governadores, prefeitos, inclusive o presidente, têm muito pouco grau de liberdade para controlar a despesa. Né? Ou seja, faça chuva, faça sol, você tem um crescimento vegetativo, por exemplo, de despesa de pessoal, e despesa de pessoal hoje ele toma uma boa parte do orçamento. Então, na média, hoje, estados, por exemplo, gastam mais de 60% da receita corrente líquida com pessoal. E a gente trouxe nas propostas indicadores do que seria uma situação de emergência fiscal, que seria basicamente o seguinte: mais de 95% da sua despesa corrente, da sua receita corrente, é gasta com despesa corrente. Tá? Então, sua margem de poupança é muito pequena, sua margem de pagar sua dívida, de fazer investimento com recurso próprio é muito pequena. E, basicamente, todos esses estados que estão com barra vermelha são estados que já ultrapassaram esse limite. Alguns estados ultrapassaram até os 100%, ou seja, a receita corrente não comporta toda a despesa corrente. Tá? E uma outra parte, ou seja, esses estados aqui em amarelo estão próximos dessa situação de emergência fiscal. Isso significa que esses entes já vinham com problemas fiscais antes da crise, e isso diz para a gente que isso incentivou, na verdade, a gente fazer essa nova discussão fiscal e federativa com o parlamento. E aqui uma das principais fontes do problema é, como eu falei, a despesa de pessoal. Uma boa parte disso era a Previdência, e uma parte disso foi endereçado na reforma da Previdência da União, e muitos estados uns replicaram ipsiliteris, ou seja, muito bem, botando idade mínima, aumentando a alíquota, outros nem tanto, tá? Mas a gente consegue ver aqui, esse aqui é a taxa de crescimento de despesa de pessoal. Então, a mediana desse crescimento
foi de 32,81% de 2011 até 2018. Tá? Isso é o crescimento real, ou seja, acima da inflação. Tá? E isso aqui, essa situação fiscal não era precária só para estados, né, também era para municípios. Esse gráfico aqui ilustra basicamente o seguinte: você tem os estados que estão com problema de fluxo, né, que é justamente esse gráfico que mostra que as despesas não estão cabendo dentro da receita, e uma boa parte está com esse problema, e tem outros estados que estão com um problema pior ainda, porque além de você ter um problema de fluxo, você ainda tem um problema de estoque de dívida, que são os estados que aparecem mais na mídia com problemas fiscais, que é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, esse eixo aqui mostra o grau de endividamento em relação à receita corrente líquida, e aqui esse grau de comprometimento da receita com a despesa corrente. Então, esse grupo aqui é o grupo que basicamente está na pior situação, que é o grupo que, para você fazer um ajuste, teria que fazer um ajuste estrutural olhando também para o nível de endividamento. Tá? Então, a situação dos estados era difícil já em nível de endividamento, para alguns deles, mas para a maior parte deles o problema é de fluxo, ou seja, está gastando muito mais do que estava arrecadando, e é simples assim. E o desafio é trazer instrumentos para que os estados consigam controlar a despesa. Esse era um dos grandes objetivos das propostas que estão no Senado. Aqui um outro dado também para município. Isso aqui mostra o seguinte: essas barrinhas aqui mostram que de todos os municípios, basicamente 46% deles estavam gastando mais de 95% da receita com despesa corrente. Também o espaço para fazer investimento e o espaço para pagar dívida era muito pequeno. O que eu gosto de falar é que, basicamente, para manter a máquina pública e pagar pessoal e pagar custeio, você usa quase toda a receita. Para investir, para cuidar da população, o espaço é muito pequeno. Esse que era o retrato geral de basicamente todos os entes federados, União, estados e municípios. Tá? E aí veio a pandemia, né? Veio essa crise que pegou um choque que pegou a todos simultaneamente, do mundo inteiro, não só o Brasil, né? E aí a gente estava com uma perspectiva de um crescimento econômico de 2,4%, e depois aí a projeção da própria SPE, do Vladimir, que é de queda de 4,7% do PIB. O déficit que a gente teve ano passado de 82 bilhões já foi para 571 de déficit. E a dívida ficando ali em torno de 90% do PIB, que é um dos problemas que o Vladimir destacou bem no final da apresentação dele. Então, esse é o cenário de fiscal, né, e de cenário macroeconômico para a União, e a gente tem que entregar essas ações de políticas públicas num tempo muito, muito curto, né, de forma muito tempestiva. São volumes de recursos muito significativos, e você tem que fazer o melhor desenho possível de política pública. Tá? Quando a gente fala de um desenho federativo, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque você não está tratando de grupos específicos, você está tratando de todos os governadores, de todos os prefeitos, e aí você tem interesse dos 513 deputados e dos 81 senadores. Então, a discussão por si só é mais complexa. Sendo que a gente já vinha com uma discussão prévia, que era o Pacto Federativo, e na Câmara dos Deputados era o Plano Mansueto, que era o PLP 149, que já tinha uma proposta de trazer duas formas, dois modelos para entregar um ajuste fiscal para estados. Para os estados que estão com muita dívida, era um redesenho do regime de recuperação fiscal, e os estados que estavam com uma dívida baixa, mas com problema de fluxo, né, de muita despesa em relação à receita, era justamente o Plano Mansueto, e o desenho era você apresenta e entrega uma trajetória de melhora fiscal ao longo do tempo, e a União abre espaço fiscal para você fazer investimentos. É como se você antecipasse recursos para investir através de operação de crédito. E o incentivo era esse. Você, à medida que você vai melhorando, você vai tendo mais acesso à operação de crédito, de forma que no final do período, um estado, depois desse período de ajuste, um estado que antes não tinha capacidade de pagamento, tinha um rating baixo pelo Tesouro, o ajuste permitiria que ele tivesse uma melhora da capacidade de pagamento, do rating
em relação ao Tesouro Nacional, saindo da nota C para a nota B. Era essa a discussão que estava posta até fevereiro, foi justamente antes da pandemia. E aí veio a pandemia, a gente teve esse choque, e aí você teve, aqui são alguns dados de atividade econômica, né, de queda de faturamento, aqui são base de notas fiscais eletrônicas, e a gente consegue acompanhar de forma bastante rápida, né, e tempestiva de muitos estados, porque a gente tem acesso diariamente a dados de emissão de notas fiscais. Então, assim, imediatamente depois da decretação de calamidade, o controle o controle, né, dos governos em relação à mobilidade das pessoas, a gente já teve uma queda grande na geração de faturamento de notas fiscais. Então, esse gráfico aqui é essa queda acumulada ao longo do tempo, e essa aqui é a comparação com o período de 2020, mesmo dia do ano de 2019. E aí a gente consegue perceber que essa queda vem significativamente abaixo, né? Ou seja, o ano de 2020 vem sistematicamente abaixo do ano de 2019, e é justamente por causa dessa queda de atividade econômica. Se eu não me engano, inclusive, esse é um dos insumos do modelo do Vladimir, para ele fazer essa projeção de o que ele espera de queda da economia brasileira para esse ano. Acho que é um dos insumos que ele utilizou. Muito bem, aqui tem um pouco de linha do tempo, né? Então, 26 de fevereiro, a gente teve o primeiro caso, dia 11 teve a classificação da pandemia pela OMS, dia 20, decretação de calamidade pelo Congresso, e aí as ações para os entes subnacionais começam a ser endereçadas. Uma boa parte dessas ações deriva do que a gente acreditava de qual que seria o melhor modelo, né? Ou seja, de como é que a União poderia ajudar estados e municípios, e basicamente é recurso para a saúde. Essa era a nossa grande proposta, recurso para a saúde, para poder ajudar os estados e os municípios a entregarem esse serviço para a população, dado que eles já estavam com estresse fiscal, e aí a transferência de recurso direto, né, sem recurso da União indo para os estados e municípios, e suspensão de dívida. Tá? Porque se tem uma queda de faturamento, de arrecadação, ou aumento de despesa na saúde, a gente queria ajudar a completar essa lacuna, por um lado, transferindo recurso para a saúde, por outro, suspendendo o pagamento de dívida para poder abrir espaço para os estados alocarem esse recurso em outras ações que fossem mais importantes naquele momento. Além disso, a gente pegou um monte de demanda de cartas dos governadores, do Fórum dos Governadores, das entidades municipalistas, para poder entender qual que era exatamente os pleitos e adequar, para a gente desenhar qual que seria essa proposta. E a gente veio, na verdade, com 2 blocos, né? Um primeiro bloco que vieram uma série de ações de transferências, né? E uma parte que tem a ver com a possibilidade de uma reestruturação de dívida, que é esse aqui que a gente está chamando de securitização, e depois o segundo bloco que necessitaria de instrumento normativo que precisaria passar no Congresso. Então, essas ações mais rápidas são ações que demandaram, sei lá, publicação de portarias ou medidas provisórias, então são muito mais rápidas, muito mais tempestivas. E as outras ações, a gente precisava de uma lei complementar, qualquer coisa que tenha a ver com suspensão de dívida, renegociação, então precisava entrar na lei complementar, e ela, num primeiro momento, a gente, conversando com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, ela entraria como se fosse um capítulo do PLP 149, que era o Plano Mansueto. Mas aí, acabou que, talvez no ferver das emoções, acabou desvirtuando muito o escopo do PL, né, do projeto de lei, que olhava para fazer uma transferência de recursos e uma reestruturação da dívida, né, dos estados. Acabou que, numa primeira proposta, aumentava muito a capacidade de endividamento dos estados e, muito provavelmente, no dia seguinte ia atrapalhar esse ajuste fiscal que é necessário para os entes subnacionais. Então, a gente redesenhou todo o modelo
né, de ajuda, e aí focou basicamente em transferência de recursos, suspensão de dívidas, tá? E aí uma parte de ações que olhariam para o lado da despesa. Tá? Então, aqui tem um resumo de todas as ações, eu vou passar por cada uma delas. Uma parte vem pelo lado da receita, aí a transferência para a saúde, para assistência social, recomposição de transferência da União, e outra parte a suspensão de dívida. Tá? E aqui tem algumas ações que olham pelo lado da despesa, que inclusive é a discussão do veto do presidente que a gente já está vendo nessas últimas, pelo menos nas últimas semanas. Então, o que saiu mais rápido foram as MPs, né, que é crédito para a saúde. Tá? Então, a gente teve aqui, logo no finalzinho de março, início de abril, quase 9 bi para a saúde, mais 2,5 bi para assistência social. Depois, também numa medida provisória, de final de março, a recomposição das transferências da União de FPE e FPM, que são 16 bilhões, recomposição de 4 meses, tá? De abril, maio, junho e julho, e essa recomposição já está sendo feita, já foi feita em abril, já foi feita em maio, e a portaria que permite essa reestruturação da dívida, ou seja, todas as dívidas que têm aval da União, elas poderiam ser reestruturadas, alongadas e pulverizadas no mercado, que é o que a gente chama de securitização, com um espaço de até 20 bilhões de reais. Então, você melhora o perfil da dívida, baixa o serviço da dívida por um tempo e alonga. Isso traria fôlego de caixa para os entes subnacionais. E essas foram as ações mais imediatas até o iniciozinho de abril. Isso não demandava lei complementar. O que demandava lei complementar demorou um pouco mais, porque você tem todo o debate no parlamento, que foi a lei, o PLP 39, que era o PLP 149 na Câmara e mudou no Senado para PLP 39. O que traz o PLP 39? Transferência de recursos para os estados e municípios, de 60 bilhões, tá? Desses 60, 37 bi estados, 23 bi municípios. Desses 60, 10 bi especificamente para a saúde, 50 bi para recursos livres, para os gestores alocarem nas maiores necessidades, porque a gente vê cada estado, cada município tem algum gargalo, tem alguma necessidade específica, então o objetivo era entregar recurso livre. Aí tem a parte dessa reestruturação de dívida, então tem parte de reestruturação de dívida com a União, que foi 35 bi, de dívida com bancos públicos, suspensão de dívida, quase 14 bi, com órgãos multilaterais, 11 bi, e suspensão de dívida previdenciária, 5,6 bi, aí já é um pacote de 65 bi. Então, só de recurso de transferência mais suspensão de dívida já tem 125 bi. Tá? Além disso, a gente acredita que para completar esse conjunto de ações importantes, a gente tem que ter ações pelo lado da despesa. Tá? E aí esse que é o debate que está acontecendo nesse momento. Então, a gente propôs, num dos artigos desse PLP, que é o artigo 8º, congelamento de despesas obrigatórias, dentre elas salários de servidor, até o final de 2021. Tá? A proposta ela saiu com esse valor aqui, 130 bilhões. 99 bi para estados e municípios e um ganho, um benefício para a União de 30 bi. Tá? Com as mudanças que ocorreram no parlamento, essa economia foi desidratada e ficou em torno de 43, 28 bi para estados e municípios e 15 bi para a União. O veto que a gente está discutindo hoje, né, essa semana, é se a gente volta para esse cenário ou não. Se vetar, e se o parlamento mantiver o veto, a gente volta para a potência total da proposta e a gente consegue ter essa economia. Se não tiver o veto, se o veto cair, a gente vai ter uma economia basicamente um terço do que a gente teria no projeto original. E a gente acredita que essa discussão pelo lado da despesa ela é importante, porque ela ajuda a alocar o recurso de agora, desse ano, na saúde, né? Ou seja, você consegue alocar recursos que poderiam estar indo para outras finalidades, que são menos importantes nesse momento, e prepara o dia seguinte da crise.
né? Porque em 2021 a gente vai ter essa dívida para pagar. Não só a União, mas os estados e municípios. E é importante que a gente tenha esse controle de gasto em 2021. E tiveram mais algumas ações importantes também dentro desse projeto de lei, mas aí já com repercussão perene, né? Ou seja, para médio e longo prazo, que é, por exemplo, toda uma discussão da evolução da lei de responsabilidade fiscal para a calamidade pública. Tá? A gente conseguiu evoluir bastante na LRF, no artigo 65, que fala de calamidade pública, e também teve uma mudança no artigo 21 da LRF, que veda aumento de despesa de pessoal que transcenda o mandato do gestor. Então, era muito comum um governador pegar e dar aumento salarial que entrava por mandato de outros governadores, ou do governador seguinte. Então, eu estou no último ano de mandato, dou um aumento para os próximos 3, 4 anos, e aí o governador que entra já tem um aumento contratado. Isso foi aprovado e passa a ser vedado. Tá? Então, Bruno, diga. Desculpa te interromper, mas se puder acelerar um pouquinho para a gente conseguir pegar as perguntas. Terminei. Não quero constrangê-lo. Aqui é só o quadro resumo, tá? Aqui é o conjunto de ações, 177 bi, pelo lado da Receita, e dependendo do veto ou não, pode ser 100 bi ou 28 bi. É basicamente isso, esse é o pacote da discussão, discussão federativa. Perfeito. Muito obrigada. Eu fiz um compilado de algumas perguntas aqui. E antes de vocês entrarem, eu estava conversando com os palestrantes e eles falaram para eu escolher as questões, porque eles querem responder as perguntas sem escolher as mais fáceis, então acho que não vão ser muito fáceis realmente. Mas eu quero começar passando a palavra ao professor Fernando. Quer fazer alguma pergunta? Não estamos te ouvindo, precisa abrir o áudio. Boa noite a todo mundo. Só queria fazer uma pergunta que eu acho que poderia ser tanto para o Vladimir quanto para o Bruno. O problema da pandemia agora é que a gente tem um time, né? Ou seja, uma incerteza muito grande sobre quanto tempo vai durar. Então, mesmo países, por exemplo, que fizeram lockdown, estão avaliando isso com muito cuidado, como o caso da Alemanha, por exemplo. Então, a gente pode ter, na verdade, a volta de outras paralisações, caso não avance tratamentos ou mesmo a hipótese da vacina. E não avançando, então, existe uma possibilidade de fazer mais lockdown ou fazer mais quarentenas que, de alguma forma, gerem novas paralisações. E muitos países que já passaram por esse período de quarentena já há mais tempo do que a gente aqui, estão tomando esse fator com muito cuidado. Ou seja, existe uma projeção também, o Ministério da Economia está trabalhando com alguma projeção sobre esse time, ou seja, se essa quarentena se estender mais do que talvez inicialmente planejado, ou mesmo na hipótese de que retornemos às atividades econômicas e depois tenhamos que fazer uma outra quarentena, já existe alguma projeção nesse sentido? Posso falar sobre projeção de crescimento, né? Uhum. Projeção de crescimento, efetivamente, a gente trabalhou para a projeção de menos 4,7, assumindo a hipótese de isolamento até 30 de maio. Se a gente tiver mais um mês de isolamento, pela nossa projeção, vendo o tamanho da queda que você tem no PIB por setor, a gente pegou todos os 128 produtos da tabela de recursos e usos, foi vendo quanto cai cada um. A gente tentou reconstruir todo o cálculo de PIB para ver o tamanho do impacto no PIB. O impacto disso, se for até o final de junho, você fatalmente teria um crescimento projetado para esse ano abaixo de menos 6%. Seria de menos 4,7% para menos de menos 6%. Então, efetivamente, o impacto é substancial, sim. O problema ele se agrava. E a tendência é que quanto mais tempo uma empresa fique parada, maior a probabilidade de falência, né?
de endividamento maior e de falência. E essa incerteza com relação ao futuro piora ainda mais a circunstância, porque você cria uma incerteza, por exemplo, para um banco, se ele vai emprestar para uma empresa, o risco de inadimplência, o risco de falência da empresa aumenta. Consequentemente, hoje já, se você tem essa incerteza, o banco começa a segurar crédito, por exemplo. Certo? A empresa, por exemplo, ela começa a rever se ela vai já falir ou não, entendeu? Quer dizer, às vezes ela está tentando se segurar, mas aí você diz o seguinte, olha, com certeza vai acabar tal dia, tudo vai voltar ao normal, ela consegue fazer um planejamento. Mas se fica uma penumbra que ela não sabe o que vai acontecer amanhã, e se essa probabilidade de acontecer esse tipo de evento aumentar amanhã, ela já joga a toalha hoje, porque sabe que depois vai ficando cada vez mais difícil, ela vai entrar ali numa areia movediça e vai ficar cada vez mais difícil dela sair. Então, efetivamente, esses fatores podem ter um impacto muito prejudicial sobre a economia como um todo, desempenho econômico não só de curto prazo, mas para o nível de equilíbrio que você vai para o longo prazo. Certo, eu vou ler agora algumas das perguntas da audiência. Em primeiro lugar, quero perguntar para os palestrantes se tem problema a gente passar uns 10 minutinhos. Não é culpa minha. Ótimo. Pode até ler as perguntas, por mim, pode perguntar todas. Eu fico o tempo que vocês precisarem aqui. Acho que o Bruno também, né? Também, tá tranquilo. Muito obrigada. Bom, o Vitor Vaccaro quer saber sobre a questão da gestão da saúde pública brasileira enquanto um problema de coordenação de entes federativos. Qual seria, na opinião de vocês, a natureza desse problema? Se é uma questão de conflito de interesse? Se é uma questão de preferências distintas? Ou se seria um problema de risco moral, por exemplo, dado o nosso pacto federativo na área da saúde? Sobre a política de gestão... Na saúde. A gente a política de gestão da saúde... pode falar. A gestão da saúde, né? A gente tem que olhar, como eu falei, a gente já vinha com um problema prévio, né? Então, assim, a gente vê que muitos governos estaduais ou prefeituras, ele acaba se aproveitando de uma narrativa relacionada ao problema da pandemia para tentar esconder outros problemas, mas como vocês veem, a gente já tinha problemas sérios e tem muitos estados que já vinham com dificuldade para poder cobrir, pagar salário de médico, né, para poder manter a saúde pública. Então a gente tem que separar do que de fato era um problema estrutural que já vinha, o que é um problema novo. Como você tem muitos entes federados que estão usando essa narrativa para poder falar, estou com um problema e é por causa disso, mas não é, esse problema já vinha, ponto. Agora, é importante ter coordenação? É importante. O governo federal, ele entende essa necessidade, é por isso que quando a gente conversou com os governadores lá no final de março, a gente editou as medidas provisórias o mais rápido possível e sempre falando que recurso para a saúde não vai faltar. Tá? E aí você tem toda a modelagem de dentro do Ministério da Saúde de como faz essa distribuição, quais indicadores você usa para poder fazer a distribuição. Mas distribuição de recursos é sempre complexa. Sempre alguém vai falar um indicador que ele é prejudicado. Tá? Então, esse é um tema complexo. Adicional a isso, a gente tem um gargalo mundial, porque você tem o mundo inteiro demandando os mesmos produtos simultaneamente. Então, não é um problema também só do Brasil, é um problema que a gente observa no mundo inteiro. Então, acho que você tem um problema de conflito e talvez aí de seleção adversa. Não vou falar que era de perigo moral, mas você tem os tipo ruim querendo falar que é tipo bom, mas você também tem um problema aí de gargalo em relação a um excesso de demanda de uns bens específicos que estão associados a isso e não é trivial de ultrapassar num espaço tão curto.
A gente já teve alguns outros webinários no de educação em vários outros temas, é recorrente essa questão de problemas crônicos que se tornaram agudos com a pandemia, né? O João Marcelo da Educação até brincou que são as comorbidades sociais dificultaram a pandemia. Eu acho que no caso federativo a gente tem uma comorbidade institucional de um pacto federativo sempre algo mal resolvido que era uma doença crônica que se tornou aguda, né? Que teve um momento Graziela, agudo. o ministro Guedes, ele fala exatamente isso. Quando o Pacto Federativo foi desenhado, ele foi desenhado para a gente estar pronto para um momento como esse, só que era um momento de crise, onde você tinha a parte de distribuição de recursos, que estaria nas pontas, e os gatilhos de contenção de despesa para você fazer uma melhor gestão do orçamento, colocando na área que você precisa mais, que é justamente as PECs que estão no Senado. O problema que a gente tem agora é isso agudizado. Só que a gente não andou com as PECs e a gente chegou nesse momento ainda com essa discussão pendente. Sim, sim. Bom, vou ler. Tem duas perguntas agora que têm a ver com a aplicação das políticas públicas dessas medidas que vocês falaram, né? Tem um usuário anônimo que eu não consegui ver o nome, que falou sobre uma matéria na televisão que viu sobre a burocracia criada pelo governo para o acesso dos pequenos empresários ao financiamento, né? O Vladimir falava agora sobre a possibilidade da falência dessas empresas e tal, e ele pergunta se o Ministério da Economia tem conhecimento disso, se existe algum trabalho dentro do governo para diminuir esses problemas. E é associado a isso o Francisco Soares, da UFMG, do Direito, falou sobre essa questão do esforço brasileiro no combate ser o mais efetivo da história, né, sobre ter muitos esforços na parte do governo. Ele perguntou se você leva em consideração que vários desses itens do pacote são virtuais, que eles não são, a população não está tendo acesso a isso. Né? Eu diria o seguinte, vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que a grande maioria e a grande quantidade de volume do pacote não é virtual, certo? Os valores maiores, com certeza, não são virtuais. O auxílio emergencial não é virtual, tem um desembolso aí de cerca de 130 ou mais bilhões de reais. O saque da FGTS não é virtual. A extensão do seguro-desemprego não é virtual. Quer dizer, você tem essa transferência para entes subnacionais, como o Bruno falou, não é virtual. Quer dizer, uma quantidade muito grande do pacote das medidas não é virtual e principalmente se trata de volume. O que você tem, na verdade, é o seguinte, efetivamente, em algumas medidas, especialmente medidas de crédito, o governo não é o único ator envolvido. Então, ele facilita o crédito, ele muda diversos parâmetros regulatórios, ele injeta liquidez, ele faz de tudo, reduz imposto, IOF, quer dizer, faz de tudo para você facilitar o máximo possível o crédito dos pequenos empresários. Só que é o seguinte, em economia, tem um paper muito famoso do George Akerlof, que ganhou o prêmio Nobel em economia por causa desse paper, que é o título do paper Market for Lemons. Lemons são carros usados, né, nos Estados Unidos. Né? Então, o que é isso? É um mercado com informação assimétrica. Você vai comprar um carro usado, você não sabe se o carro usado é bom ou ruim e tal, e isso acaba afetando o preço que você está disposto a pagar para esse carro usado. Correto? O mercado de crédito para pequena e média empresa, principalmente pequena e microempresa, é certo mercado com informação assimétrica, uma espécie de market for lemons, uma aplicação desse paper. Em outras palavras, é difícil você saber qual daquela empresa efetivamente ela é confiável que vai conseguir sobreviver e pagar e qual que não vai conseguir. E nesse momento a informação assimétrica aumenta muito, certo? Você inclui uma quantidade muito grande de incertezas. Uma parcela grande, por exemplo, desses microempresários nem conta em banco tem.
Então, quer dizer, fica muito difícil de você conseguir avaliar, fazer qualquer avaliação de crédito. Então, os bancos, naturalmente, eles ficam receosos, mesmo tendo todas as vantagens possíveis, de liberar o crédito. Mas o que o governo tem feito é tentar aumentar e expandir o máximo possível essas medidas, dando o máximo de garantia do próprio governo. Se o microempresário não pagar, o governo vai lá e dá a garantia e paga se o empresário lá não vier falência, por exemplo. Ô, Então, o Vladimir, governo tem... deixa eu fazer uma Pode falar. complementação. E é isso, assim, e não é só no Brasil que está acontecendo. Você vê nos Estados Unidos, eles também têm dificuldade de chegar, porque aumentou muito o nível de risco, o Vladimir falou. O banco não tem esse apetite todo, ou ele vai dar em crédito para quem tem garantia, porque assim, ele tem também um limite, ele vai bater nos indicadores de risco dele, então ele vai operar até onde de fato ele consegue operar. E tem um exemplo muito atual, que foi do projeto de lei que foi sancionado ontem, o PL 282, que trata de uma linha para micro e pequeno empresário, chama Pronamp, que o governo está criando um fundo garantidor, como o Vladimir falou, ele está colocando recurso lá para lastrear, taxa de juros de Selic é mais 1,25% ao ano, mas, por exemplo, dentro do projeto estava dito o seguinte, dentro de um artigo do projeto, que as pequenas empresas teriam 8 meses de carência para começar a pagar. E aí, conversando com os bancos falaram, bom, se mantiver isso, não tem como virar essa linha, ninguém vai conseguir ofertar, a gente vai ter que calcular, modular isso. E aí a sugestão era fazer um regulamento via Conselho Monetário Nacional. E aí por isso o presidente vetou. O que está sendo falado é que a gente está vetando, pediu para vetar, porque não está querendo ajudar, que o Congresso propôs e vetou porque não quer ajudar. Não, é porque se fosse operar dessa forma que estava proposta, não ficava de pé. E aí a lógica é, os bancos eles vão dimensionar qual é o tamanho dessa carência e vai ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional. Esse é um tipo de medida que está sendo ajustada ali para chegar nos micro e pequenos empresários. Bruno, por que você falou dessa questão do fundo e de como lastrear o fundo? Eu vou emendar numa pergunta do Eustáquio Reis, que levantou a questão da taxação da riqueza, né? Um imposto recorrente, que seria uma forma de resolver, de lastrear esses fundos de resposta enfim, a déficits fiscais geradas pelas medidas antirrecessivas. Assim, qualquer tributação, a gente não está no momento de falar dessas mudanças estruturais, tá? Inclusive, reforma tributária a gente estava falando no momento normal né, em situações normais de temperatura e pressão, estava estruturado esse projeto, né, para você olhar todo o sistema tributário, para ele ficar mais harmônico, reduzir essa complexidade, e aí você já bate na questão da produtividade. Então, essa questão de aumento de tributo, qualquer que seja, para poder resolver esse problema, a gente não acha que é essa a solução para agora, principalmente porque a atividade econômica já está muito recessiva. Se a gente vai aumentando carga tributária, isso vai jogar a economia mais para baixo. Então, assim, a solução certamente não está no lado da receita, nesse sentido, de você aumentar imposto. A solução é a gente ser cuidadoso com os gastos e rever os gastos, principalmente as despesas obrigatórias, que também era um debate que a gente já estava fazendo. O orçamento brasileiro, né, da União, ele é muito engessado, então a gente tem que ter o poder de travar esse crescimento de despesa obrigatória para poder trazer mais flexibilidade e dar um melhor uso para o recurso público, fazer investimento, alocar da forma que a gente acha melhor, inclusive para poupar recursos para poder diminuir a dívida, né? Então, acho que o grande objetivo é esse, olhar para o problema, endereçar o problema, não tratar nenhum aumento de gasto desse ano como permanente. A cláusula pétrea vai ter mais déficit primário esse ano, mas ano que vem a gente volta para a normalidade, para a trajetória de endividamento de normalidade e sem criar novas despesas permanentes. Tudo tem que ser transitório e restrito a 2020. Uhum. Bom, então, vou emendar também duas perguntas sobre a questão da relação dívida-PIB.
A Sara Bertolini, do INSPER, perguntou se já há números do quanto foi efetivamente gasto em cada uma dessas medidas e em que patamar atualmente está a razão dívida PIB. E o André Moraes perguntou se há previsões de que privatizações minimizem o impacto na relação dívida-PIB. Eu vou emendar uma pergunta minha no André Moraes, que ele perguntou das privatizações, eu pergunto sobre a questão do investimento em infraestrutura, porque isso foi aventado, também semana passada saiu na mídia algumas questões sobre a possibilidade de se fazer investimento em infraestrutura para lidar com a crise, nos moldes algo de um plano Marshall, assim, né? Então, se isso seria aventado, se isso seria interessante, como que vocês estão lidando com isso? Quer falar, Vladimir? Eu falo. A gente pode dividir. Eu falo uma parte, você fala outra. Tá bom. Aí, tá bom? Tá. Sobre a razão de dívida PIB. Eu vou falar sobre a parte de investimentos em infraestrutura. Eu falo para o Bruno falar sobre as outras partes das perguntas, certo? Investimento em infraestrutura, o que acontece é o seguinte, você pega a teoria de crescimento econômico, você vê que a relação entre investimento e infraestrutura, ou gastos produtivos de uma forma geral do governo, e crescimento, é uma relação não linear, é um invertido. Então, quando você tem um tamanho do governo pequeno, a carga tributária pequena, a razão de dívida PIB pequena, se aumenta o investimento em infraestrutura, o efeito positivo desse investimento sobre produtividade é maior do que o efeito negativo do aumento de carga tributária e dívida PIB sobre o crescimento, então o efeito líquido é positivo. Mas conforme você vai aumentando o tamanho do governo, de carga tributária, de dívida PIB, esse resultado vai ficando cada vez menor, o resultado líquido, e a partir de determinado ponto fica negativo. Certo? Então, efetivamente, pelo tamanho de dívida PIB que a gente tem hoje, pelo excesso de carga tributária que a gente tem hoje, se a gente aumentar o investimento em infraestrutura, aumentando a dívida PIB ou carga tributária, o impacto no crescimento é negativo. Então, o tiro sai pela culatra. Mas se a gente aumentar o investimento público, reduzindo o gasto corrente, isso pode ter um impacto positivo. Então, tudo depende do financiamento do investimento em infraestrutura. Se for através de privatização, concessões, e o setor privado fazendo isso, alocando de forma adequada, também o resultado tende a ser positivo. Correto? Então, tudo depende de como é financiado esse investimento em infraestrutura. Se for via aumento de dívida ou de carga tributária, o impacto é negativo. Então, esse não é o melhor caminho, com certeza. Agora vou passar para o Bruno responder o restante da pergunta. Eu vou pegar esse gancho do Vladimir assim, tem uma parte do investimento em infraestrutura que faz todo sentido a gente falar agora, que é o marco do saneamento. Então, assim, a gente vê que a discussão de hoje de saúde pública ela é muito correlacionada com saneamento. Então, também é um projeto que está no Senado, que a gente tem que evoluir nesse sentido logo no pós-crise, né? E um novo redesenho regulatório que vai atrair investimentos para um setor tão importante que lida com a parte de economia e com a parte de saúde pública. O Brasil, acho que ele vai ser um bom atrator de investimentos por conta de estar numa situação de excesso de liquidez. A gente está com uma situação do real está desvalorizado, então os ativos no Brasil estão mais baratos. Eu acho que isso vai facilitar para ter essa entrada de recursos melhor. Mas, para isso, a gente precisa fazer essa lição de casa de sair bem da crise. E, por isso, esse controle da dívida pública. E aí, emendando a projeção do endividamento, vai depender muito da projeção de crescimento, né? A gente faz as simulações. Despesa primária contratada para esse ano já está em torno de 350 bi. Tá? E aí, dado a frustração de receita, e dado que a gente já tinha um déficit projetado pela LDO de 124 bi, o déficit do governo central fica em torno de 560, 570 bilhões. Tá? Isso acho que é 7% do PIB. Tá? Com uma queda do PIB em torno aí de 5%, a dívida deve ficar a nossa projeção é em torno de 90%, 91% do PIB. Isso é para os dados de hoje. Tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito controle, porque qualquer
nova medida, a gente tem que olhar e fazer todas essas terem o máximo de efetividade possível. Não adianta a gente começar com outras medidas se essas que a gente estão sendo propostas, que a gente está colocando de pé, não tiverem ainda a sua total efetividade, ou seja, o bom uso do recurso que já está sendo alocado. Está sem áudio. Liga o áudio. Obrigada, Bruno. Tem duas perguntas bem pontuais, depois tem uma pergunta algo longa do João Pedro, que eu acho que se vocês quiserem responder por escrito, eu acho que é mais tranquilo. A Beatriz Marques quer saber se, diante desse planejamento econômico, qual que é a possibilidade de atingir os salários públicos. Vocês falaram sobre a questão do congelamento até o final de 2021, mas eu não sei se ela quer dizer algum outro tipo que ela chama de atingir, né? E a segunda, que também é pontual, a Thaís Tavares quer rever na apresentação do professor Vladimir a letra D. É isso. Eu acho que eu posso responder a primeira, o Vladimir responde a segunda. Pode ser? Bom, em relação a essa questão dos salários, assim, a proposta, se a gente for ver o que a gente já vinha discutindo de maior controle da despesa, de despesas obrigatórias, uma parte fundamental era a Previdência, e isso foi feito no primeiro ano do governo, e uma outra parte é salário de servidor. E a gente foi atingido por esse raio, né, que é essa pandemia. Então, e aí para nós alocarmos os recursos da melhor forma possível e para a gente conseguir sair desse momento, para ter um pós-crise melhor, a proposta já foi introduzir nesse projeto de lei, no PLP 39, essa vedação a aumento de salário de servidor. Então, nesse projeto de lei que está para ser sancionado, ele traz, sim, vedação a aumento de salário. E a projeção é que, se os salários não crescerem na média como eles cresciam nos últimos 3 anos, a economia gerada é em torno de 130 bilhões, recurso que pode ser alocado tanto agora, nesse ano, para a pandemia de fato, quanto para uma recuperação econômica no ano que vem. Professor Vladimir, quer responder ou quer que eu emende mais uma e depois você encontra aí? Já encontrou? Eu achei aqui, sim. Eu vou compartilhar a tela aqui, né, para poder ver. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, não é isso? O item D, eu acho que é esse aqui, é isso? Assistência aos entes subnacionais, que acho que é isso que ela queria ver. Mas a apresentação do Bruno foi bem mais completa do que a minha sobre essa aqui. Tinha bem mais detalhes e bem mais medidas, né? Mas eu acho que era esse aqui que eu passei muito rápido, ok? Efetivamente, também eu gostaria... Não sei se você vai fazer eu queria... Bom, pode fazer as perguntas. É que eu li uma pergunta aqui que estava relacionada à dívida pública também, e aí eu posso eu ia falar mencionar. agora. Mas é do Eustáquio Reis, Isso. que é um economista bastante conhecido, e queria mandar um abraço para o Eustáquio. Obrigado por estar assistindo o nosso seminário, Eustáquio. Não, a pergunta dele é justamente com relação à dívida PIB, o tamanho que vai ficar insustentável, e daí por diante, e se haveria a possibilidade de aumento de tributação sobre riqueza nesse momento. Então, é só para dizer que, efetivamente, nesse momento, a gente não está considerando nenhum aumento de tributação. Nenhum aumento de tributação. Porque, efetivamente, o efeito recessivo da tributação tende a ser contraproducente. E se você tributa a riqueza, você está tributando colateral, que é efetivamente uma fonte de crédito. Então, ou seja, você pode ainda aprofundar ainda mais com o efeito de acelerador financeiro a crise. Então, na realidade, e também, honestamente, assim, se você tributar a riqueza, mesmo que você tribute bastante,
isso seria incapaz de reduzir a dívida PIB substancialmente. Então, não seria a saída para a dívida PIB agora. Mas, efetivamente, então, aumentar tributo, nenhum tipo de aumento de tributo, sob nenhuma possibilidade, está sendo considerado ou aventado no momento. Certo? Obrigada. Eu vou fazer só uma última pergunta, que a resposta tenho certeza que vai ser muito rápida, depois a gente já encerra. O Jefferson Queiroz de Oliveira, que é nosso aluno da graduação aqui em Políticas Públicas, quer saber se as reservas internacionais de câmbio podem vir a ser uma opção para amenizar o impacto dos gastos públicos. Responder, Bruno, isso aí, ou o que eu respondo? Eu não entendi direito, falhou um pouco para mim. Vou ler aqui. Pode ir respondendo, depois eu falo rápido. Tá certo. Bom, é o seguinte... Se safou, né, Vladimir? Se safou, Oi? né? Essa aí foi boa do Bruno. Passou difícil para mim, né? Eu não tinha entendido, porque falhou a internet. Não, o que mas eu posso falar... não, acho que eu posso responder, não tem problema. Não, reserva é política cambial, isso é Banco Central. Então, nós, no Ministério da Economia, a gente, por uma questão de manter a independência do Banco Central, a gente não fala absolutamente nada sobre política monetária ou política cambial. Então, efetivamente, a gente evita se manifestar sobre qualquer política que envolva a reserva. Mas... acho que era isso. É isso aí. Bom, então eu tenho muito a agradecer vocês. Vou relembrar que tudo o que foi dito não é necessariamente uma posição institucional da FGV, que são as opiniões e os dados dos participantes. Agradecer muito ao Vladimir, ao Bruno e ao Fernando também. Falar, Vladimir, se você é de casa, venha sempre. Agora, vir significa estar virtualmente junto, tá? E Bruno, também seja muito bem-vindo sempre à EPPG. Foi muito bom, acho que foi muito esclarecedor o webinário de hoje. E, enfim, vocês são de casa, venham sempre. Muito obrigada. Querem se despedir, Bruno? Quero agradecer aí o convite, foi ótimo o debate, e estou sempre à disposição quando vocês quiserem, às ordens. Muito obrigada. Vladimir? Eu também estou sempre à disposição, mesmo, né? Quer dizer, até por ser de casa da FGV, né? E fico muito feliz de ter participado desse debate, espero ter contribuído, agradeço a paciência de todos. Imagina, sou eu que agradeço também aos participantes, as excelentes perguntas, e boa noite, nos vemos quarta-feira que vem com o tema de eleições 2020. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.